Bruno, joga aí esse post no Twitter e atenção para as respostas. O tweet de Ferran Soriano, Luiz, apresentando a prestação de contas da temporada 22-23 do Manchester City, né? Clube do qual ele é CEO, que é o carro-chefe do conglomerado do qual nós fazemos parte, o City Futebol Grupo. E aí, claro, né, Luiz? A torcida do Bahia invadiu. Vai descendo aí, Bruninho. Bellingham, né? Meteu ali em espanhol. Queremos reforços. Queremos reforços. Ave Maria cheia de graça, salve Bahia. Escreveu o seguinte: fora Santoro. Santoro out. Em inglês é fora Santoro. Faça alguma coisa, Ferran Soriano. Você deixou um incompetente destruir nosso clube, mantendo o Renato Paiva mesmo depois de 17 jogos sem ganhar e sem centroavante. Você só olha para a Inglaterra. Esse clube não é brinquedo. Queremos seriedade. E não precisam traduzir, não, porque ele fala português muito bem, viu? Ferran Soriano, aí meteu ali, ó. E o hashtag eu endosso essa campanha aí, viu? Fora Santoro, ou Alto Santoro, ou Fuera. Como é fora em espanhol, Luiz? Fuera? Fuera. Fuera. PN2. Bora retirando o Santoro do futebol, viu? Porque ele e vocês, como gestão, são horríveis. Mas nós prezaram o Campeonato Brasileiro e vão ser rebaixados. O Red Bull, quando chegou, fez um campeonato muito mais digno, assim como a 777 também. Vergonha. 777 tá no C da cobra na estreia da Série A, né? Agora, ô Luiz, o que me chama a atenção, deixa aí essa imagem, clica nessa imagem aí. Interessante, Luiz, que é um movimento que surge de forma espontânea. O Fuera, Fora, Out, Santoro. Você concorda com ele, Luiz? Eu não preciso nem dizer, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Que Santoro deveria estar fora do Bahia? Ao final da temporada, independentemente do resultado. Qual a avaliação que você faz? Se você fosse auxiliar de Ferran Soriano, do seu relatório, você ia dizer o que pra ele? Sobre Carlos Eduardo Santoro. Lucidez sem polêmica agora, viu? Vamos lá. Primeiro, assim, para mim, eu volto a criticar o grande ponto, mais do que criticar Soriano, eu volto a criticar a administração como um todo da SAF em relação à comunicação e sobretudo em relação ao papel do Grupo City, né, nesse primeiro ano de contrato e de tudo que foi feito. Essa comunicação falha me faz, por exemplo, não me sentir à vontade ou ter ferramentas o suficientes para cravar que a total incompetência, sobretudo em termos de resultado ou a manutenção do Renato Paiva, deva cair sobre a Cadu Santoro. Dito isso, quem me parece de fato ser o grande responsável, pela formação desequilibrada do elenco, 2, pela contratação do técnico que não tinha o perfil adequado para essa transição, né? 3, para uma direção de futebol, no caso um direcionamento em relação ao futebol, de ruptura em relação ao que havia antes. É muito abrupto, é um peso muito grande para você reconstruir ao longo de uma temporada com mais de 20 contratações, né? Ou 20 contratações, eu não lembro agora quantos, mas você reconstruir um time inteiro e querer que isso dê resultado, não vai dar resultado, né? É muito difícil dar resultado, ainda mais se mudando a forma do time jogar. Então é uma ruptura tanto da formação do elenco quanto da maneira de jogar. Faltava ali um equilíbrio, uma competitividade para o time, sobretudo quando você pensa em um campeonato de longo prazo, que ele não estava dando. E não estava dando justamente por justificar em cima do método Manchester, né? do método Guardiola, etc., né? Do jogo posicional, apoiado, ofensivo, né? Essa falta de competitividade do time. Então, velho, assim, se tudo isso de fato recai sobre responsabilidade de Cadu Santoro apenas, ele tem que ser demitido. Ele não deveria ficar para a próxima temporada, se recai apenas sobre ele. Eu não tenho ferramentas para dizer que recai apenas sobre ele, tá? Na minha, assim, eu sou muito, não é arame liso, mas eu sou muito precavido. Não, você, sua ponderação, Luiz, suas ponderações são sempre muito pertinentes. Mas repare, Luiz, e eu entendo
né? O porquê de você não querer cravar em virtude desta blindagem, que a gente sabe não é imposta por ele, né? Até porque ele não tem esse poder de ditar a forma com que o Bahia vai se comunicar publicamente. O cara é o diretor de futebol. É evidentemente que isso passa por uma instância superior, que a gente não sabe quem é, a gente não sabe se tem alguém lá em Manchester que cuida diretamente do Bahia e se reporta a Fernando Soriano, mas como a gente não sabe de nada, viu, Luiz? A gente tem que focar nas figuras proeminentes e visíveis, na minha opinião. Não, perfeito. Certo? Não é isso. É assim, eu fiz a ressalva. Sim, tá? sim. Não, você fez a ressalva, mas você botou o dedo na ferida e você falou, eu demitiria. Se é ele que é o responsável, é incompetência. Sua análise é brilhante, para variar, mas eu queria trazer aqui 2 pontos para complementar, Luiz. Primeiro, que para mim é latente uma falta de comando de Carlos Eduardo Santoro. Em que sentido, Luiz? Renato Paiva dava a carteirada dizendo que ia jogar daquela forma, independentemente dos resultados, uma forma bem ofensiva e bem afeita ao que é praticado no Manchester City, apesar da gente não ter subsídio para isso. E ele, Luiz, insistiu nisto até o final, com a anuência do diretor de futebol, né? O que dava a entender que realmente era uma ordem de Manchester e que estava se fazendo executar pela supervisão de Carlos Eduardo Santoro. Aí, Luiz Teles, vem um outro treinador que já na primeira coletiva disse que vai mudar a zorra toda. Como é isso, velho? Porque assim, se fosse uma decisão estratégica do comando do futebol, o outro treinador ia ser obrigado a dar esse passo atrás. Então, a partir do momento que o novo técnico é que institui esse recuo em nome da competitividade, o diretor de futebol é passageiro no processo. Não apita em nada. Deixou o anterior mandar e deixou o sucessor mandar também. Então, assim, cadê a autoridade? Cadê a supervisão do diretor de futebol? É para dizer amém a tudo? É para terceirizar o comando do futebol do Bahia para treinadores? E outra coisa também, Luiz, que é a questão institucional, que é a questão de atuação nos bastidores da CBF, que teve mais um episódio inaceitável na terça-feira, que foi a aceitação passiva do Bahia a uma antecipação de um jogo que faz o Bahia, mais uma vez, abrir a rodada, no momento de afunilamento em que todo detalhe faz a diferença, torcedor, não se engane. Abrir a rodada é prejudicial para quem está lutando contra o rebaixamento. Que você abra eventualmente, mas que você abra sistematicamente, tem alguma coisa errada. A CBF está atropelando o Bahia na caneta e o Bahia está dizendo amém. Para o torcedor visualizar bem, para entender a gravidade do que está acontecendo. Tá? Com a anuência, com a concordância, com a passividade, com a omissão do Bahia. E aí, Luiz, volto a falar do que você frisou, sobre o não esclarecimento desta comunicação do Bahia, porque até hoje a gente não sabe se quem tem esse papel de interlocução com a CBF é o diretor de futebol ou é Raul Aguirre. Como os dois foram para a reunião da FBF, supostamente para pleitear menos desfavorecimento do Bahia em termos de tabela e de escalação de arbitragem, né, que são as coisas que mais importam nesta articulação política com a entidade máxima do futebol. Como os dois que estavam lá, eu vou compartilhar essa culpa. Primeiro vamos aos fatos e depois a análise, tá? Ó, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aqui, né? Primeiro jogo, sábado, 28 de outubro. Ó quem abriu, o Bahia. Tá vendo? Aí vamos lá, 31ª rodada. Terça, 31 de outubro. Quem foi que abriu? Bahia. Vamos lá. 32ª rodada, sábado, 4 de novembro. Quem foi que abriu? A mãe da tabela do Campeonato Brasileiro. A mãe. O Pacífico. O aceita tudo. O baixa a cabeça. O inexpressivo em termos de representatividade política. O Esporte Clube Bahia, da gestão City. Aí na 33ª rodada não rolou. Não, volta para a 33ª. Cadê? Volta aí. A gente não abre, mas olha os nossos adversários. Pronto, boa, vá. Mas exatamente, Luiz, boa. A gente joga primeiro, ó. A gente joga na quinta contra o Cuiabá e o jogo Cruzeiro e Vasco sequer acontece. Eles já vão ser beneficiados disso daí. Aí, ó, 34ª rodada.
Cadê? Não, essa aí a gente fechou, se eu não me engano. Fechou a rodada. A 35ª... Pronto, é essa de agora, que a gente vai abrir de novo. Então vejam, se eu não errei a conta aqui, das últimas 6 rodadas, o Bahia abriu 4. Evidentemente, sabendo do nosso resultado, o adversário nosso, direto na luta contra o rebaixamento, os adversários, pode até condicionar a sua estratégia. Né? E nesse jogo vai ser gritante, nessa rodada vai ser gritante, porque o jogo seria às 19 horas do sábado, ia começar meia hora antes do jogo contra o Vasco, mas boa parte do jogo ia acontecer concomitantemente Atlético Paranaense e Vasco. E lembrando que agora, meu irmão, o campeonato é de 3 times praticamente, lá embaixo. É Bahia, Cruzeiro e Vasco, então todo detalhe é fundamental. Aí, aconteceria meia hora antes. Agora vai acontecer um dia antes. Quer dizer, a depender do resultado do Bahia, se o Bahia perder, o Vasco vai se dar por satisfeito de buscar um pontinho lá contra o Atlético Paranaense. E se o Bahia ganhar, o Vasco também já sabe que o empate não lhe satisfaz. Então, sim, velho, isso é um beneficiamento, velho, inaceitável. Inaceitável essa omissão do Bahia. E não adianta ir para... E repare, Luiz, na sua situação que está acontecendo, aí o Bahia acha que é uma medida que vai resolver conversar com a diretoria da Federação Baiana de Futebol, quer dizer, um rebaixamento institucional do clube, já disse isso aqui, vou dizer de novo. O Bahia tem que falar com um intermediário, não tem autoridade, não tem moral, não tem representatividade para chegar direto na CBF e dizer, meu irmão, eu não quero essa tabela. Aí a justificativa, não, porque é a eleição do Corinthians. Dane-se a eleição do Corinthians, eu não tenho nada a ver com a eleição do Corinthians. Corinthians que se dane, joga na hora da eleição, não quero nem saber. E por que a gente tem que jogar sempre no primeiro dia da rodada? Por que sempre? Por quê? Porque o Bahia é fraco, o Bahia é omisso, o Bahia é irresponsável. O Bahia é incompetente politicamente. E isso também vai, Luiz Teles, no bolo da avaliação de seu caso é Eduardo Santoro. Que é um diretor que, na minha opinião, não tem a mínima condição de continuar aqui para o ano que vem, porque é um festival, sucessão de equívocos, de erros, que está levando a gente para o fundo do poço. Daqui a pouco vocês vão ver aí na estimativa do lance quanto é que o Bahia gastou para a montagem do elenco. E mesmo assim o time está patinando, entendo, Luiz, todas as dificuldades do ano 1 de formação de elenco, mas peraí, com a qualidade que o elenco do Bahia tem, era para estar fazendo um campeonato mais digno. Então, assim, o direcionamento da proposta de jogo do time aparentemente não passa pelas mãos do diretor. A montagem do elenco foi feita de forma caótica, e mesmo com tanto dinheiro à disposição, a gente está aí com várias lacunas abertas, como a do centroavante, como a do reserva de Cauli, como a do segundo volante, como a de um primeiro volante de posição física e de altura. E mais essa, que é a cereja do bolo. Então, a torcida está certíssima. E contem comigo neste movimento de fora a casa do Eduardo Santoro, independentemente de salvar ou não. E, Luiz, agora eu vou dar o gancho aqui para o seu comentário, para a sua informação de bastidor. E repare, é responsabilidade também esse vácuo de representatividade política do Bahia na CBF. É culpa também, sim, de seu Guilherme Belintani, que tirou férias no último ano do mandato dele. Ele foi eleito para cumprir 6 anos, cumpriu 5 e tirou férias. Porque ninguém sabe, ninguém viu. E repare, velho, 10% das ações do futebol são da associação. Então, ele tinha que ter um papel mais ativo no seguinte, de questionar certas coisas e outra, de se prontificar a fazer esse meio de campo com a CBF. Porque ele já está nessa lida institucional há 5 anos. Ele sabe os atalhos. Ele tinha a obrigação de se prontificar, de ajudar, até de cobrar, meu irmão, olha o que está acontecendo. Vocês não querem me ajudar, não? E arregaçar as mangas e agir, mas não, ele se omitiu, irresponsável e inconsequente. Guilherme Belintani. Luiz. Aí isso só botando os pontos nos is em relação à informação, né? Assim, a ideia do grupo ao longo desse primeiro ano era ter um apoio nessa área, né? E, sobretudo, nem no primeiro ano, na verdade, assim, o planejamento é que justamente as pessoas que estão aqui, que são da terra, que têm essa representatividade também no Conselho Administrativo, que fariam, pelo menos enquanto a Liga não sai, ou se um dia sair, esse meio campo junto à CBF. E aí a gente tem que também responsabilizar, né, os diretores da associação, né, a diretoria da associação. Você não pode apenas também... E aí volta de novo, né? Seria tão bom se a gente tivesse uma comunicação melhor para que tudo isso ficasse mais claro, né?
A gente vê os 5 candidatos falando sobre isso agora na eleição do Bahia, e ninguém sabe ao certo se esse papel é deles ou não, né? E alguns assim, entram com a promessa de que esse vai ser um papel mais forte, etc. Então você não... De fato, assim, eu acho que no fim das contas, eu volto a botar na mesma tecla, né? A gente tem todos esses problemas, mas o problema fundamental de todos, para começar, é o da comunicação. Que eu quero like, eu quero like, eu quero like. Se bora, Darinho! Dá o dedo do like aí!